oportunidade à sociedade representada pelo Conselho de Sentença a oportunidade de decidir a causa, pois se ao contrário não se concedesse essa oportunidade, estaria suprimida a competência do Tribunal do Júri. Convém destacar aos senhores e senhoras, a senhora está cansada, quer tomar um suco lá fora? Não, senhora? Não? Tranquilo? Valendo. A senhora está gostando da aula? Esse aqui, é que está atrás de você, bocejou. O senhor bocejou. Tu está com sono. Está virado. O senhor está entendendo tudo. O senhor no local que o senhor está sentado, eu acho que o senhor vai fazer a prova. Escreveu, não leu, pau, comigo. Vai encarar. Preparado. Funciona agora, mas no dia da prova está firme. Então vamos lá, força, força, vamos terminar. Deixa eu explicar uma coisa para você, gente. Em todo o processo penal, a regra é clara. Vigora o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. Em todo o processo penal. Todavia, mas porém, contudo, entretanto, no entanto, temos duas situações em que o indúbio pro réu não vigora, que vigora o princípio do indúbio pro societate. Quais são as duas? Quais são as duas? Duas? Aqui. Está com fome. Imagine, ela vem para uma aula dessa magna com fome. É um pecado isso, mas enfim. Gente, são duas situações que vigoram o princípio do indúbio pro societate, não esqueçam disso. Primeira situação, em todo e qualquer processo, para o recebimento da denúncia. Para o recebimento da denúncia, em todo e qualquer processo, em todo e qualquer rito, não há necessidade da prova robusta, inquestionável da autoria e da materialidade. Basta que haja uma fumaça do bom direito, um fumus bonius daquela acusação. A probabilidade mínima daquela acusação para que a denúncia seja recebida. E a segunda exceção é a pronúncia, gente. Na pronúncia, para que uma pessoa seja pronunciada, vigora o princípio do indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, eu devo permitir que a sociedade, representada pelos 7 jurados do Conselho de Sentença, julguem aquele processo. Eu, juiz monocrático, apenas pronuncio, catapulto, jogo aquele réu para os 7 leões que são jurados, para que eles devorem ou não o acusado, condenem ou não o acusado em nome da sociedade. Mas você deve jogar, sempre lembrando que eles estão representando a sociedade, por isso que o nome é indúbio pro societate. Ok? Bom. Coisa julgada e crime. A sentença de pronúncia produz coisa julgada formal ou material? Material formal. Gente, a pronúncia não faz coisa julgada material. Por quê? Porque, mesmo que o acusado seja pronunciado pelo juiz monocrático, ele não pode ser absolvido pelo Conselho de Sentença, composto pelos 7 jurados. Então, quando uma decisão só produz efeito naquele processo e não produz efeito em outro processo, ela faz coisa julgada formal. Quando uma decisão produz efeito no processo em todos os demais, ela faz coisa julgada material. Portanto, a pronúncia não faz coisa julgada material, podendo ser contrariada e reformada pelos jurados. E a pronúncia deve dar
a classificação legal do crime, mas não pode se referir a privilégio, nem agravantes, atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição, sob pena de indevida inclusão na seara afeta os jurados que decidirão sobre essas circunstâncias. Atenção! Quando eu digo que ele não deve se manifestar sobre circunstâncias que não estão implícitas ou explícitas na denúncia, é porque se ele se manifesta, ele está decidindo ultra petita. E se ele quiser se manifestar, ele deve providenciar a emendatio libelli, ou mutatio libelli, mudança da acusação, dando para o promotor a oportunidade de aditar. Mas se o promotor não colocou aquela qualificadora, se o promotor não colocou motivo fútil, se o promotor não colocou recurso que dificultou a defesa do ofendido, se o promotor não colocou que o crime foi praticado por tortura, o juiz não pode incluir na pronúncia circunstâncias que não estão de acordo com a acusação. É isso que eu quero dizer. Evidentemente que os jurados não. Os jurados têm amplo poder de decidir incluir qualificadora que não está prevista, desde que faça parte, evidentemente, da acusação na sessão do júri, na sessão de julgamento do tribunal do júri. Beleza? Ok. Fundamentação reprimária. Primeiro, a pronúncia não deve ser exageradamente fundamentada, sob pena de influir no ânimo dos jurados. Ela deve ter uma fundamentação, vamos dizer assim, parcial, e a jurisprudência entende que o excesso de fundamentação daí seja a nulidade da sentença de pronúncia. Porque se eu fundamentar demais, eu posso ter um problema com a influência que eu vou gerar para os jurados. E se o réu for primário de bons antecedentes, o juiz poderá mantê-lo solto ou revogar a sua prisão. A regra, senhores, é o seguinte: se o réu acompanhou a instrução toda preso, ele deve ser pronunciado e deve ser mantido preso. Se ele é primário, tem bons antecedentes, não é prejuízo para a ordem pública, não é prejuízo para a instrução criminal, não é prejuízo para a aplicação da pena, porque eu vou mantê-lo preso. Se ele respondeu ao processo solto, não tem sentido também, na hora da pronúncia, eu decretar a prisão preventiva contra ele. A não ser que eu prove que ele está intimidando testemunhas, que ele está, vamos dizer, tentando fugir, está com a passagem comprada, vai para Liechtenstein, lá na Europa, está com a passagem comprada, Vaduz, capital, a senhora conhece? Liechtenstein? Pois bem, ou vai para Monte Carlo, dá uma volta lá, uma lancha, ele é amigo do Massa tem uma lancha lá, ele vai dar uma volta. Nesse caso, decreta-se a preventiva dele, mas não sendo o caso, ele vai recorrer da pronúncia em liberdade. Pode mantê-lo solto, pois é uma faculdade, já que o juiz não está obrigado a prendê-lo, devendo analisar a necessidade de decretar ou não a prisão provisória. Ok? Só para terminar, o reincidente ou portador de maus antecedentes deverá aguardar preso até a sessão de julgamento do júri, conforme o Supremo já entendeu. Se o cara for reincidente, ele vai ter que aguardar. Na próxima aula nós vamos ver a parte. Pergunto, depois dessa aula, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou se calem para sempre. Vai pagar o lanche.